Se você está numa posição de liderança ou se acabou de ingressar numa posição de liderança, de gestão de equipe, esse vídeo aqui é especialmente para você. Nele eu vou falar quais são os principais aspectos que você tem que se preocupar para garantir que a tua função como um líder seja muito bem exercida e que você tenha reconhecimento e naturalmente você continue crescendo profissionalmente e não tenha nem estagnação na tua posição e pior ainda, demissão. Então aqui eu vou te falar alguns aspectos que você tem que estar atento para conseguir ter um ótimo desempenho como gestor e como líder na sua empresa. Opa, beleza? Eu sou Matheus Boaventura, tenho 10 anos de experiência em multinacionais, eu fui desde estagiário até hoje que eu sou gerente de marketing para a América Latina, passando por cargos em supply chain, em gerenciamento de produtos, gestão de projetos e hoje na posição de marketing. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar alguns aspectos que você tem que estar atento para você conseguir ser um bom líder, uma boa líder na posição que você está hoje. E isso, eu vejo a necessidade de trazer esse vídeo aqui para você, porque se você é uma pessoa que está há pouco tempo num cargo de liderança, e quando eu falo liderança, o que pode ser? Pode ser uma supervisão, pode ser uma coordenação, pode ser uma gerência. Se tiver alguma dessas posições, ou mesmo uma posição de analista sênior, especialista que você tem que liderar alguém lateralmente, é um momento muito crítico. Né? Porque normalmente, quando o profissional está crescendo ali na carreira, como aconteceu comigo, né? Era analista júnior, depois virei pleno, depois virei sênior, aí depois em 2016 eu virei gestor de projetos. E aí ficou um momento que eu tive que começar a liderar pessoas. E cara, sendo bem sincero, esse primeiro momento de liderança de pessoas é muito delicado, porque a gente está acostumado a entregar suas metas. Pô, eu sei entregar minhas metas, eu sei entregar minhas atividades, eu sei o que eu tenho que fazer para me destacar. Show de bola, cara. Eu arrebento na minha posição como um contribuidor individual. Agora, liderar pessoas, motivar pessoas, direcionar profissionais, conseguir sair do operacional, ser mais estratégico e direcionar essas atividades para outras pessoas, delegar as funções da maneira certa, isso eu sei fazer e muitas vezes a pessoa não sabe. Ela tem essa dificuldade em aprender a ser o menos operacional, ser mais estratégico e direcionar as atividades certas para as pessoas certas na equipe. Então tem algumas lacunas que a gente não aprende a desenvolver quando é contribuidor individual e quando a gente chega num cargo de liderança tem muita dificuldade nessa curva e nessa mudança de chave. Então aqui eu vou trazer alguns aspectos que você tem que estar muito atento nessa transição. O primeiro aspecto é o seguinte, agora você como um líder, você precisa saber mentorar profissionais. O que é mentorar? Tem muita má interpretação nesse conceito, né? Tem uma coisa que chama coach. O que é o coach? O coach é uma pessoa que te faz as perguntas para você encontrar as respostas. Então, um coach, o que é? Você está lá no seu time, chega um funcionário seu e fala assim, Matheus, puxa, cara, eu estou preocupado, eu estou insatisfeito com a minha carreira, eu não sei o que eu faço. Aí eu começo, mas qual que é o teu objetivo? Aonde você quer chegar daqui a 5 anos? Isso é um coach. Eu estou fazendo perguntas para encontrar respostas. A mentoria é o contrário. A pessoa me faz perguntas para eu dar respostas, para você como um líder dar respostas. Então você tem que ser um mentor para o seu time. Você tem que direcionar o caminho para eles, de acordo com o momento, né? Se é uma pessoa mais sênior, você tem que fazer mais provocações. Cara, será que essa solução não é melhor que essa? Se é uma pessoa mais júnior, você tem que dar mais direcionamentos práticos, né? É o que a gente chama de liderança situacional. Inclusive, recomendo que você pesquise liderança situacional, né? Depois eu explico mais no vídeo sobre isso, tá? Mas então você tem que ser um mentor. E para você ser um mentor, você tem que saber o caminho, né? Cara, quais são alguns passos que eu vou te dar aqui, tá? Você tem que ter as conversas certas com a sua equipe, né? As conversas de alinhamento de metas, alinhamento do escopo de função, plano de desenvolvimento individual. Esse plano de desenvolvimento individual é para aquele teu colaborador entregar mais resultados na posição. E para isso ele tem que se desenvolver em algumas habilidades, dentre elas soft skills, habilidades comportamentais. Você sabe como a pessoa faz para desenvolver essas habilidades? Uma habilidade de comunicação, de pensamento crítico, de apresentação, de trabalho em equipe, de negociação? Você tem que saber falar, cara, olha, você tem dificuldade em apresentação, eu vejo que é um ponto de melhor em você. Vamos colocar isso no seu PDI? Vamos, pô, Matheus, ótima ideia. Ou vamos supor que é a Luísa, vai. A Luísa é a líder. Pô, Luísa, puta, ótima ideia. Mas como é que eu desenvolvo essa habilidade de apresentação? Ah, não sei.
lascou. Você tem que falar, não, ó, vamos lá, para você melhorar isso daqui, essa habilidade, soft skill, é assim, assim, assado. É esse caminho que você tem que percorrer e a gente vai fazer touch points quinzenais para eu ver sua evolução, beleza? Pô, Luísa, obrigado, cara. Para mim tá super claro agora. Você tem que dar esse caminho, principalmente quando a gente fala em termos de desenvolvimento, tá? Então, o que eu vejo às vezes é um distanciamento do líder com a equipe, né? Não fala sobre meta de desenvolvimento, não fala sobre carreira, não fala sobre próximos passos, não fala sobre escopo de função, não fala sobre metas de negócio e aí quer que o time entregue resultado. Não vai entregar. E aí, esse é um aspecto que você tem que estar muito ligado. Então, você tem que direcionar, você tem que mentorar a sua equipe. E agora falando um pouco sobre a liderança situacional. O que é isso, Matheus? Liderança situacional é você saber liderar de acordo com o momento da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa mais júnior, o funcionário é mais júnior, você tem que ter uma alta proximidade e dar atividades simples para ela executar, para ela ganhando confiança. Se uma pessoa é muito mais experiente, uma posição mais sênior, você tem que dar muitos desafios e com uma distância maior. O que eu vejo de erro? Aquele micromanager, né? Aquela pessoa micro. Ah, não, o que você fez hoje? O que você está fazendo de atividades? Como é que estão as suas dificuldades? Você fazer isso com um analista júnior, com alguém que é júnior lá, beleza. Uma pessoa sênior, você vai desengajar ela totalmente, você vai desmotivar aquele profissional. Agora, com o sênior você tem que estar um pouco mais afastado. Agora, se você ficar mais afastado de uma pessoa que é júnior, ela vai ficar desmotivada. Por quê? Ela vai ficar perdida, sem direcionamento, sem entender o que ela tem que fazer, quais são os próximos passos, se ela está fazendo certo, se ela está fazendo errada. Então você tem que saber conduzir todos os estágios dessa liderança situacional. Você tem que entender em qual momento seu funcionário está e como que você tem que liderar da maneira certa. Outra questão também é você saber delegar atividades. Você tem que saber delegar atividades de acordo com o momento de carreira de cada profissional. Você tem que saber, pô, esse profissional está querendo isso, então eu vou delegar essas atividades para ele. Esse daqui também quer isso, tem que direcionar essas atividades para aquela pessoa. E saber gerenciar a tua rotina é outra coisa muito importante. Outra coisa que eu vejo muito acontecer é aquele tipo de líder que ele fica mais no operacional do que o time dele. Fica mais na execução do que o time dele. Você, como líder, você tem que estar 50-50. 50% do seu tempo é focado no negócio e 50% do seu tempo é focado em pessoas. Quem tem que executar é o seu time. Você tem que liderar essa galera, você tem que engajar elas, tem que direcionar elas. E se elas não estão engajadas, por quê? Você tem que criar um plano de ação, tem que entender, falar. E um dos principais fatores que fazem a galera ficar frustrada é essa falta de conversa, essa falta de direcionamento. É um erro muito grande que os profissionais cometem. Tem alguns alunos meus, por exemplo, o Léo. O Léo ele entrou, se tornou meu aluno no acelerador de carreiras, ele era gerente de equipe, ele tinha acho que 30 liderados abaixo dele. E depois de 4, 5 meses ele virou gerente sênior, se não me engano, liderando 80 ou 90 pessoas. Triplicou, duplicou a equipe dele. Por quê? Porque no acelerador ele tem exatamente um caminho de como que ele tem que direcionar o desenvolvimento do liderado dele. Quais são as conversas que ele tem que ter, com qual frequência ele tem que ter, como é que ele desenvolve um PDI, como é que ele fala as conversas de carreira, como é que ele direciona o desenvolvimento dessas soft skills. Tem um módulo só focado em soft skills, lá, o quinto pilar é só soft skills. Eu te ensino como desenvolver as 11 principais. E esse módulo de soft skills, se eu for pensar, ele é importante para você, porque você tem que desenvolver soft skills, sem dúvida alguma, mas mais importante do que isso, porque você vai ter ferramentas para desenvolver as soft skills do seu time. Quem está preocupado? Quem sabe hoje como desenvolve soft skills? Cara, ninguém. Você ter isso como líder é um diferencial brutal. Brutal. E a tua equipe vai ter uma performance muito maior e você vai ser muito mais reconhecido por ser um ótimo líder. Então, por exemplo, nesse módulo de soft skills, esse quinto pilar, eu te ensino a desenvolver e direcionar o desenvolvimento das 11 principais. Pensamento crítico, gestão de rotina, liderança, porque teu time também tem que saber liderar. Trabalho em equipe, negociação, inteligência emocional, ética profissional, comunicação, apresentação de alto impacto e outras duas que agora eu não me lembro. Então eu te explico exatamente como você desenvolve, como você ensina outros a desenvolver. E teu papel como líder é direcionar. Outra coisa também que você vai aprender, além desse caminho inteiro, você vai ensinar, você vai ter uma fórmula para ensinar o teu liderado o que ele tem que fazer para se destacar. O sucesso de um gestor é o sucesso do time dele. Se você está preocupado em você brilhar e teu time ficar apagado, você está errado. Você tem que falar o que eles têm que fazer para se destacar.
E o terceiro pilar também da aceleradora eu falo mais sobre visibilidade expandida. Como que eles dão visibilidade do trabalho deles, do que eles têm feito para você e para outros gerentes da empresa, outros líderes da empresa. Eles vão ver, pô, aquele é o funcionário da Luísa, da Raquel, do Pedro, é o funcionário dele, cara, o cara tá brilhando. Ou ela tá brilhando. Por quê? Pô, porque aquela pessoa sabe liderar pessoas. Entendeu? E também o quarto pilar, você vai entender mais sobre liderança efetivamente. Que eu chamo que é a questão de liderança. Você vai aprender a liderança situacional, você vai aprender como direcionar tarefas, como que você consegue motivar mais seu time, a modalidade de liderança, que é qual que é o teu perfil de liderança, entre várias outras coisas. Então, o acelerador, ele acaba que é um passo a passo para você liderar o seu time, para você saber exatamente o que o time tem que fazer para se destacar e crescer. E você, fazendo com que eles gerem mais resultado, você também vai gerar mais resultado. Você vai aprender a ser mais estratégico, enquanto eles executam e se desenvolvem e crescem, e tua área cresce, você é reconhecido, eles são reconhecidos e todo mundo sai ganhando. Bom, acabei fazendo um pitch de vendas aqui do acelerador, mas eu acho que o ponto principal aqui são esses aspectos que você tem que ter como líder para você conseguir se destacar e conseguir ser reconhecido como um bom líder e, mais do que isso, desenvolver ao máximo a tua equipe. O sucesso seu é o sucesso da sua equipe. Se a tua equipe fica apagada, você vai ficar apagado. Então, primeiro, tem esse caminho de como você desenvolve teu time e desenvolva ele, que aí, naturalmente você também vai crescer como líder e vai ser reconhecido por isso, e aí você vai estar muito mais seguro nesse primeiro momento como líder, porque você vai saber o que você tem que fazer, como é que você tem que mentorar eles, como é que você tem que direcionar as tarefas, que conversa você tem que ter com eles, e naturalmente você vai ser um líder que vai ter uma curva de aprendizagem muito mais rápida, vai se destacar muito mais rápido como líder e naturalmente vai colher os frutos aí nas suas próximas posições. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, e se você quiser conhecer mais sobre o acelerador de carreiras, que é uma metodologia que eu desenvolvi ao longo dos meus 10 anos em multinacionais, até hoje que eu sou gerente de marketing para a América Latina, e hoje tem mais de 350 alunos, muitos gerentes, muitos coordenadores, estão conseguindo acelerar a carreira deles usando o acelerador de carreiras. E se você estiver nesse momento, certamente ele também vai te ajudar, tá bom? Se você quiser se matricular ou entender mais como ele funciona, tem um botão aqui embaixo, tem um link aqui embaixo para você conhecer mais sobre o acelerador de carreiras. E lá naquela página vai ter um vídeo com mais informações e tem um botãozinho de WhatsApp lá para você falar no suporte e tirar suas dúvidas caso você tenha interesse em ingressar, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.